Criei um setup, rodei um backtest, então agora eu já sei como ele teria se saído no passado, certo? Agora eu preciso ajustar as minhas expectativas para o futuro. Como eu imagino que esse setup vai sair no futuro? Eu devo esperar exatamente o mesmo resultado? Exatamente o mesmo resultado? Claro que não. A única forma do meu setup ter no futuro exatamente o mesmo resultado do passado seria se o futuro tiver exatamente os mesmos dados do passado, ou seja, o mercado tem que fazer exatamente os mesmos movimentos, exatamente os mesmos movimentos. E isso com certeza não vai acontecer. O que a gente pode esperar, e é o que a gente espera como operadores de análise técnica, é que os movimentos do futuro sejam parecidos com os do passado, né? Então, que a gente tenha movimentos semelhantes. A grande pergunta que fica é a seguinte: se o futuro for semelhante ao passado, tá? Esse aqui é o passado, tiver um pouquinho diferente, o nosso resultado vai ser um pouquinho diferente também ou vai ser completamente diferente? Tá? Então, se o nosso resultado for completamente diferente, nós temos um sinal de fragilidade, o nosso setup não é robusto. E é isso que a gente vai dar uma olhada aqui agora. Tá? Quando a gente entra no universo de testes de robustez, a gente para de analisar um resultado único e passa a analisar toda a otimização, né? Todos os resultados da otimização. Eu sei que no primeiro momento isso é bastante complicado, principalmente para quem está entrando nesse universo agora, né? Mas existem vários motivos para a gente fazer isso, diversos motivos. Um deles é o que eu vou apresentar aqui. Tá? Eu não acredito que seja o motivo principal, mas eu acho que é um motivo mais simples, se não o mais simples de se entender. Tá? Então eu acho que é uma boa porta de entrada para quem está entrando nesse universo. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui? Então aqui a gente tem um backtest que gerou o resultado de 100K. A gente vai considerar que essa operação aqui foi a única que saiu no take profit, tá? Todas as outras saíram por qualquer motivo, tá? Vamos imaginar aqui, virada de mão, por exemplo. Então a única que saiu no take profit é essa, e a gente vai analisar ela aqui. Tá? Então aqui está a entrada dela, aqui está o take profit dela e aqui está o stop loss. Como o take profit foi atingido antes do stop loss, ela saiu no take profit, por isso ela está com esse lucro aqui, né? Inclinada para cima. E aqui eu registrei que o nosso robô, quando tem um take profit de 300, ele dá um resultado de 100K, tá? Só isso. Bom, a nossa pergunta é, se o mercado se comportar de forma parecida com o passado, porém não idêntica, como fica o nosso resultado, certo? Então vamos imaginar uma pequena modificação no nosso mercado. Vamos imaginar que esse candle aqui andou um tique a mais. Tá? Então, um tiquezinho a mais, 5 pontinhos a mais ali. Tá? O que muda no nosso resultado? Nada. O resultado fica perfeitamente igual. O take profit sai no mesmo lugar, essa operação sai com take profit, nenhuma outra sai no take profit. Perfeito, nosso resultado é exatamente idêntico. Ótimo, é o que a gente esperava, certo? Agora vamos imaginar o contrário, que ele foi um tique menos. Saiu um negócio a menos aqui, e esse nosso candle saiu, ficou um tiquezinho menor, 5 pontinhos menores. O que aconteceu na nossa operação? Nossa operação foi no stop loss e perdeu 300. Então, o nosso resultado muda. Todas as outras operações aqui seguem idênticas, tá? Eu estou desenhando embaixo aqui, mas imaginar aqui em cima, né, que é exatamente no mesmo ponto. Aí aqui nosso resultado vai para baixo, depois todo o resto, imagine que está idêntico aqui, está mesmo desenhando diferente. Tá? Então, um negócio a menos aqui, um tiquezinho a menos, 5 pontinhos de diferença na vela e o nosso resultado desabou. Ou seja, nossa estratégia é frágil. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vai começar a pegar os dados do histórico e alterar os dados, alterar os candles para rodar de novo um backtest e ter um novo resultado? Não, tem uma forma mais simples, não é perfeita, mas especialmente dentro dos recursos que o MetaTrader nos fornece, uma forma muito mais simples de implementar e muito mais simples de entender também. Tá? Então o que eu vou explicar agora. Em vez de mudar os candles, a gente muda o próprio take profit. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, deixa eu voltar o candle para o local correto. Tá? Então em vez de mudar o candle, nós vamos mudar o stop loss. O que aconteceria se o take profit fosse 5 pontos menor? Então, se o take profit fosse aqui, nada muda, certo? Nosso resultado é o mesmo, o azul ali, sem a gente passar o take profit para 350. Então, vamos aqui para a nossa janela, tá? Vou colocar aqui mais uma nova barra de 305, desculpa, o mesmo resultado, tá? Nada mudou, perfeito. Bom, o que acontece se o nosso take profit for colocado 5 pontos acima do que era antes? Bom, a gente chega no nosso stop loss, porque ele não chega lá, e aí dá esse resultado aqui em vermelho. Então, como vocês podem ver, alterar os parâmetros do robô é muito semelhante a alterar os parâmetros do gráfico.
Não é a mesma coisa, eu sei que não é a mesma coisa, mas é muito próximo e de uma forma muito simples de chegar nesse resultado. Até que é só fazer uma otimização normal do MetaTrader para chegar nesses resultados. Então isso pode ser feito até sem um ano mesmo, né? Pode exportar os resultados para o Excel, um pouquinho de programação no Excel, eles conseguem fazer esse tipo de análise. Mas beleza, lá faltou. Quando a gente diminuiu aqui o Take Profit, ele continua igual. Na verdade, eu fiz o contrário, né? Quando a gente diminuiu o Take Profit, ele continuou com o mesmo resultado. No momento que a gente aumenta o Take Profit, ele vai ao resultado, sei lá, 0, por exemplo. Tá? Vou colocar 0 aqui. Então aqui a gente pode ver duas telas que o ano nos apresenta automaticamente, mas de novo vocês podem fazer usando o Excel para quem não usa o ano. Então isso aqui é a tela de distribuição de resultados e isso aqui é a tela de distribuição de parâmetros. O que a gente espera nessas telas? A gente espera resultados parecidos, tá? Então esse vermelho aqui seria uma coisa horrível de se encontrar, tá? Então a gente procura resultados parecidos, tá? Melhores e piores, mas dentro de um range muito parecido. E aqui na distribuição de parâmetros, a gente procura alguma coisa que faça sentido assim. Se um resultado é alto, o próximo tem que ser também muito bom, depois diminuindo e tudo mais, sabe, piorando. Basicamente aqui é uma curva de sino, né? Porque a gente não quer nenhum tipo de ruptura, né? A diferença. Até assim, se tiver tudo parelhinho, tudo igualzinho, quer dizer que a gente está otimizando uma coisa que não faz sentido, tá? Que não tem um efeito no nosso setup. Se a gente estiver otimizando algo que está crescendo, cada vez maior, significa que a gente tem que dar uma olhada nos parâmetros acima, né? Que está sempre melhorando, vamos dar uma olhada nos parâmetros maior ainda, deve ser melhor ainda. Se estiver caindo, a mesma coisa ao contrário, né? Então que a gente procura algo mais assim, suave, onde o centro são os melhores resultados, para o lado vai caindo, né? Até chegar a resultados ruins, mas claro, não precisa ser perfeitamente essa curva, né? Algo nessa linha, assim, o centro melhor e depois piorando. Bom, o que eu tinha para mostrar sobre esse assunto era isso. Espero ter ajudado vocês, espero ter ajudado vocês a ingressar nos testes robustes, né? Esse aqui seria o primeiro passo. Se esse aqui ficou claro agora, tentem dar uma olhada nos vídeos dos outros sistemas, né? Então, um abraço e até a próxima.